Bem, meus amigos, tudo bem? Vamos em frente. Uma outra temática de suma importância na matéria tributária diz respeito à classificação dos tributos. Veja, como toda classificação de uma doutrina jurídica, não há um ponto uníssono. Há classificações adotadas por determinados doutrinadores diferentes de classificações outras, mas serve como norte para a gente identificar como que um conteúdo na área jurídica deve ser regulado. Então, as classificações tributárias, elas não são absolutas. Determinados doutrinadores adotam umas em detrimento de outras. Eu vou colocar para vocês aqui as principais, as que nos darão um norte para identificar o regime jurídico de cada tributo. Tranquilo? Então vamos lá. Eu quero conversar com vocês sobre 4 classificações. O tributo, ele pode ser classificado quanto às espécies, quanto à competência, quanto à vinculação e quanto à função. Um tributo ele é classificado quanto às espécies para saber de que tipo de tributo nós estamos falando. Tributo é o gênero em que, a par de discussões doutrinárias que entendem ser diversas as espécies de tributo, a que predomina hoje é aquela que indica que no ordenamento jurídico brasileiro, fazendo uma interpretação conforme a Constituição Federal, nós temos 5 tipos de tributo existentes: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório. Nós vamos estudar em um vídeo específico cada uma dessas 5 hipóteses. A priori me interessa o quê? Que essas espécies de tributo, elas não se confundem entre si. Cada uma tem um regime jurídico próprio, tem normas específicas. A classificação quanto às espécies recebeu do Supremo Tribunal Federal, no início da década de 90, a decisão de que existem 5 espécies de tributos no nosso ordenamento jurídico. Portanto, a teoria prevalente é a pentapartida. Bem, alguns doutrinadores ainda insistem que existem 3 tipos de tributo, uma teoria tripartite, fazendo uma interpretação talvez literal do que determina o artigo 5º do Código Tributário Nacional e o artigo 145 da Constituição Federal, que de fato falam que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Há ainda aqueles que adotam uma teoria dual ou dualista, em que tributos só tem 2 espécies, impostos e taxas. Bem, a par de todas as discussões, nós temos que compreender que o STF consolidou a teoria de que existem 5 espécies de tributo: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório. Classificação quanto às espécies, memorizem, teoria pentapartida. Os tributos também podem ser classificados quanto à competência. E aí o tributo quanto à competência, ele pode ser classificado como de competência federal, estadual ou municipal. É a competência tributária federal, competência tributária estadual, competência tributária municipal. Competência tributária também é um instituto muito importante na área tributária, que merece um vídeo à parte. A competência tributária, para eu antecipar para vocês, é o poder que um determinado ente político tem para criar tributo. Então, o ente competente tributário, ele tem um poder maior, que é o poder de criação de tributo, que também vai ter poderes menores de fiscalizar, arrecadar, executar e até extinguir. O ente competente é quem pode criar tributo. Se a União for o ente competente, é porque esse tributo é de competência federal. Se os estados ou o Distrito Federal forem os entes com competência para criar esse tributo, é porque o tributo é de competência estadual.
Se os municípios do Distrito Federal forem de competência para criar esse tributo, é porque o tributo é de competência municipal. Por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda é um tributo criado pela União. Portanto, imposto de renda é um tributo de competência tributária federal. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, é um tributo criado pelos estados e pelo Distrito Federal. Portanto, o ICMS é um imposto de competência tributária estadual. O ISS, Imposto sobre Prestação de Serviço, é um tributo criado pelos municípios. Portanto, é de competência tributária municipal. Uma observação: o Distrito Federal tanto exerce a competência tributária estadual como municipal. Portanto, o Distrito Federal pode criar tanto tributos estaduais como tributos municipais. Então, a qualificação ou classificação dos tributos quanto à competência, o tributo ele se enquadra como federal, estadual, municipal, uma observação à parte que o Distrito Federal cumula competência tributária, tanto estadual como municipal. Bem, uma terceira classificação importante para a gente é quanto à vinculação. A vinculação, ela pode se dar de duas formas. O tributo pode ser vinculado ou não vinculado. O tributo não vinculado é aquele que o seu fato gerador não está vinculado a uma atividade estatal, ponto 1, tampouco as suas receitas têm uma destinação específica. Repita, um tributo não vinculado é aquele cujo fato gerador não está vinculado a uma atividade estatal, ou seja, o Estado não precisa praticar algo específico a um contribuinte para poder justificar a cobrança do tributo, tampouco que o Estado arrecada desse tributo não tem uma destinação específica. Tributo vinculado, aí ele pode ser vinculado quanto à atividade, ou seja, o Estado deve exercer uma atividade específica para aquele contribuinte para poder cobrar dele um tributo, ou um tributo pode ser vinculado quanto à destinação de suas receitas. O dinheiro arrecadado por esse tributo é que está vinculado a um fim específico. Vamos aos exemplos. Tributo não vinculado, impostos. Via de regra, as receitas advindas de impostos não têm uma vinculação específica. Ponto 1. Tampouco os fatos geradores da obrigação tributária relativa a impostos não são vinculados a uma atividade do Estado. Os demais tributos, taxa e contribuição de melhoria, são vinculados quanto à atividade. Os seus fatos geradores devem estar vinculados a uma atividade do Estado. A taxa, serviço público, fiscalização. A contribuição de melhoria, uma obra pública. Vamos ver isso mais à frente. As contribuições especiais e os empréstimos compulsórios são classificados como vinculados quanto à destinação de suas receitas. Obter receita através de uma contribuição especial, leia-se, a contribuição especial é um tipo de tributo cujas receitas têm uma destinação específica. Por isso que ele é vinculado, não quanto à atividade, mas quanto à receita. Empréstimo compulsório da mesma forma. O empréstimo compulsório é um tributo cujas receitas estão vinculadas a um fim específico. Não é que o fato gerador da obrigação tributária relativa ao empréstimo compulsório deve ser uma atividade do Estado. Não, porque o empréstimo compulsório não está vinculado quanto à atividade, mas sim quanto à receita. Para resumir, classificação quanto à vinculação, imposto é um tributo não vinculado, contribuição de melhoria e taxa, tributos vinculados quanto à atividade, empréstimo compulsório e contribuição especial, tributos vinculados quanto à destinação de receitas. Por fim, a quarta classificação é quanto à função. O tributo pode ser classificado com função fiscal, função extrafiscal ou função parafiscal. Função fiscal é quando o tributo ele é criado predominantemente para
obter recursos, para tirar recursos da população e levar para o cofre público. Predominantemente, função fiscal arrecadadora. Tributo extrafiscal é aquele que predominantemente visa intervir na relação econômica, estimulando ou desestimulando agentes da economia. Pode até ser que haja uma redução de tributo em razão da extrafiscalidade, porque a ideia é estimular ou desestimular agentes da economia. Para fiscal, o tributo é criado pelo ente competente, mas é repassado para um terceiro que exerce uma função de interesse público. Esse tributo para fiscal, ele é criado pelo competente e repassado para um ente parafiscal, que não é o fisco, mas caminha em paralelo ao fisco, porque exerce uma função de interesse público. Exemplo de um tributo de função fiscal: imposto de renda, visa obter recurso, predominantemente. Exemplo de uma função extrafiscal: imposto de importação, visa regular a balança comercial do país, visa estimular ou desestimular a importação, portanto, não prioriza a arrecadação. E um tributo de função parafiscal, a contribuição especial social de interesse categoria profissional econômica, vamos ver mais à frente, que é a contribuição anuidade. A União cria a contribuição anuidade, por exemplo, do Conselho Regional de Contabilidade e transfere para essa autarquia, para esse ente parafiscal, a gestão desse tributo, inclusive deixando a arrecadação ficando integralmente com a autarquia que exerceu a sua função parafiscal. Tranquilo? 4 classificações. Quanto à espécie, quanto à competência, quanto à vinculação e quanto à função. Vamos aos próximos vídeos. Forte abraço.